falando, cara, você não pode ter a fama do mundo, né? E para não ter a fama do mundo, como é que você faz? Você se renova na mente. Para que eu renovo a minha mente? Para eu ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é não pecar, que é andar com Cristo, né? Então a gente precisa dessa reprogramação, a gente precisa concordar com Deus nos assuntos, em todos os assuntos, né? Não tem um assunto para discordar de Deus, a gente tem que concordar com Deus a respeito de assunto. Então, por exemplo, não mate é uma coisa mais grave, mas não mentir. Não mentir, eu tenho que concordar com Deus que eu não devo mentir, né? E aí um ponto muito importante, um ponto que para mim foi essencial, não é porque mentir é errado, mas é porque mentir ofende a Deus. Mentir ofende o Senhor, né? Imagina a santidade plena, absoluta, luz inacessível, Deus, o cara, o top, tendo que conviver com a mentira, tendo que ouvir a sua mentira, porque a mentira que você conta, Deus ouve, né? Você ouve, todo mundo ouve. Deus ouve. Imagina Deus, todo santo, todo puro, ouvindo uma mentira. Isso é uma ofensa ao Senhor, né? É uma ofensa, é uma agressão à santidade de Deus. Não combina, não tem lugar em Deus para mentira, né? Então, eu entender que isso ofende, que o Senhor se entristece comigo quando eu peco, né? E pecar é simplesmente errar o alvo. Se era para fazer uma coisa e eu não fiz, eu errei, né? A Paula fala assim, né? Se você sabe fazer, você sabe que você tem que fazer o bem e não faz, você pecou. Ou seja, você não fez o que você tinha que fazer, você errou, né? Esse erro de errar o alvo, não fazer aquilo que eu tenho que fazer, não ser quem eu devo ser diante de Deus, é o pecado, né? Adão, por exemplo, quando ele peca lá no Éden, não é uma coisa absurda, né? Ele simplesmente foi independente, né? Ele saiu fora do governo de Deus, ele ofendeu o Senhor. O Senhor falou, cara, não faz porque vai dar ruim. Adão vai lá e faz, não vai dar ruim não, é só um filminho, é só uma sériezinha, é só um meio-dia no boteco, é só uma vez que eu vou fazer tal coisa, é só uma vez que eu vou usar tal coisa, né? Então, ofende você sair debaixo daquilo que Deus diz para você fazer, é você sair do governo de Deus, né? Então Deus quer te governar por inteiro, Deus não quer governar uma parte sua. Se você quiser governar uma parte e Deus governar outra, saiba, Deus não está governando. Ou Deus governa tudo, ou Deus não governa, né? Isso se chama santidade, né? Essa separação total. Deus não quer dividir o governo com você ou com ninguém, né? Então, nós precisamos dessa mentalidade, ter isso dentro da nossa mente para mudar a nossa atitude, para ser capaz de mudar a nossa atitude. Então essa reprogramação tem vários textos que falam, separei poucos, né? Salmo 1, 2 diz assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa medita de dia e de noite. A gente fica de dia e de noite pensando, refletindo a respeito disso, dos assuntos, né? O problema é que a gente, ao invés de estimular o nosso espírito a conhecer Deus, a conhecer a palavra, né? Ao invés de a gente orar, ao invés de a gente se dedicar para as coisas que apontam para Deus, a gente fica estimulando a nossa carne, a gente fica estimulando o nosso velho homem, com filme, com série, com várias coisas que mostram uma cultura completamente à parte do reino de Deus, valores, princípios, atitudes, desejos que não tem nada a ver com a palavra. A gente fica estimulando o tempo inteiro com isso. E depois não sabe por que dá vontade de pecar. Você sente vontade de pecar porque você fica assistindo pecado e ouvindo o pecado o dia inteiro. Então não tem como você não sentir desejo por isso. Você está sendo seduzido por isso, porque você está sendo exposto a isso. E na verdade o que nós precisamos para viver santidade é sermos expostos à palavra de Deus. Tá? Olha o que diz Efésios 4, 22, 24, a respeito da gente se reprogramar, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha lá, Lucas 5 fala a mesma coisa. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, o velho homem se corrompe, o velho homem deseja essas coisas que não devia desejar, né? Esses desejos enganosos, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados o modo de pensar, olha aí, mentalidade, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, um texto aqui bastante claro, né? Para a gente deixar a forma antiga, se despir do velho homem, renovar a forma
de pensar e se revestir do novo homem para ser semelhante. Como é que a gente é semelhante a Deus? Em justiça, santidade que provém da verdade. Uma vida sem pecados. Né? Isso que a palavra está dizendo aqui. Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então, nós precisamos dessa exposição à palavra, nós precisamos nos revestir disso, ler isso, pensar nisso, refletir a respeito disso, para que isso vá entrando no nosso coração e a gente realmente seja capaz de mudar a nossa atitude. Então, nós precisamos desse arrependimento, que é essa reprogramação. E como é que eu trabalho, como é que eu desenvolvo a santidade, como é que funciona essa dinâmica de santidade? Santidade é bastante simples, é oração, palavra e obediência. 2 textos que falam a respeito disso. Né? Primeiro falando a respeito de Jesus, antes de ler os 2 textos, como é que era a vida de Jesus? Cara, você pensa Jesus, um menino de 12 anos, batendo de frente com os caras que são os sábios, os mestres, os super inteligentes, os top da galáxia, os caras que são professor do mestrado, vê um menino de 12 anos e arregaça os caras, deixa os caras todos mudos, os caras não tinham resposta para dar. Por que Jesus estava nesse nível? Ah, porque ele era Deus. Não, porque ele estava mergulhado, ele estava batizado nessa realidade do reino, ele estava exposto à palavra, era palavra o tempo inteiro. O menino devorava a Bíblia. Não tem como você ser melhor que um cara em português se você não devorar os livros de português. Então, é uma prova clara de que Jesus devorava a Bíblia, o cara chegar com 12 anos nesse nível. Meu, vai conversar com um rabi judeu de Bíblia. O cara te dá uma surra, os caras sabem tudo de Bíblia, e Jesus calava a boca dos caras. Né? Então, o próprio Jesus dá demonstrações de que ele tinha uma paixão e uma entrega com a palavra assim absurdas. Você vai ver o texto ali do Mateus, Marcos, Lucas, João, vai contar que Jesus ia orar todo dia à noite no Monte das Oliveiras, de manhã, todo dia ele ia ensinar no templo, nas sinagogas. Jesus era oração em Bíblia, oração em Bíblia, oração em Bíblia e obediência. Eu só falo o que o Pai fala, eu só faço o que o Pai quer que eu faça. Então, oração, palavra e obediência. 3 coisas bem simples. Agora vamos para 2 textos bíblicos que mostram com clareza isso pra gente. Em Efésios 5, 25 a 27, está falando do relacionamento entre marido e mulher, mas está falando assim que o marido tem que fazer como Cristo. Então está dizendo que Cristo fez aqui e isso aponta nessa direção. Vamos lá. Efésios 5, 25 e 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la.